Olá, sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Diálogos. Esse projeto que tem o objetivo de contar a história e resgatar a memória de personagens que fazem parte da cultura e das artes de Maringá. E no programa de hoje nós recebemos Rafael Moraes, músico e produtor cultural. Rafael, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Miguel, e estou muito feliz de estar aqui nesse programa aí que tem proporcionado tantas conversas muito interessantes aí sobre o nosso cenário. Legal. Rafa, como é que se dá a sua vinda para Maringá? Você vem de Itambé? Como é que você chega aqui em Maringá? Bom, eu já tinha uma relação assim recorrente com a cidade, porque Itambé fica a 32, 36 quilômetros daqui, e ela é meio que uma cidade satélite, né? Onde diversos aspectos da vida lá são dependentes ainda daqui da cidade. Então eu vinha para cá já desde muito novo, fazer compra de Páscoa, que eram mais baratas aqui as coisas do que lá, comprar roupas, que aqui era mais barato por causa da competitividade do mercado que Maringá já tinha naquela época, nos anos 90. Então eu já tinha uma relação de sempre estar vindo aqui, pegava o busão lá com a minha mãe, vinha para cá, passava um dia e voltava. Aí eu comecei a trabalhar aqui em 2009 numa agência de publicidade, tinha vontade de estudar publicidade. Em 2009 eu consegui um trabalho aqui numa agência, e comecei a trabalhar como diretor de arte dessa agência. Alguns meses depois, uns 4 meses depois, eu comecei a fazer faculdade aqui, vim fazer o curso de publicidade e acabei me mudando para cá pela primeira vez, e aí trabalhava e estudava à noite. Trabalhava o dia inteiro e à noite eu estudava. E aí depois de alguns dias esse curso, o curso de publicidade não estava muito correspondendo às minhas expectativas, assim, e eu resolvi largar por conta do curso de comunicação que estava para abrir na UEM. E aí então fiz esse vestibular da UEM, saí da outra universidade que eu estava e continuei morando aqui até hoje. Então desde 2010 eu me mudei para cá em função dos estudos. E qual que foi a cidade que você encontrou ali 2009 para 2010? Você se lembra assim a sensação? Porque visitar é uma coisa, né? Agora quando você veio para morar, qual que foi a cidade que você encontrou? Bom, quando eu me mudei para cá, para fazer faculdade e estudar, eu já tinha um histórico musical, assim, desde 2006 eu já visitava a cidade fazendo shows aqui. Eu tinha uma casa que chamava Aquáticos, e eu trabalhava mais jovem no escritório de contabilidade, e eu vi que eu poderia viver da música a partir de algumas experiências que eu tive lá na cidade, e eu resolvi sair desse escritório que eu trabalhava para me dedicar integralmente à música. E a partir daí eu comecei a tocar com uma dupla sertaneja que me convidou, mas ia abrir um grande mercado assim para mim, porque a partir dessa dupla eu comecei a conhecer produtores, outras pessoas, onde eu consegui encaixar o meu trabalho, tocando as músicas que eu tocava, fazia acústico com violão e voz assim. Então eu tocava toda quinta no Aquáticos Bar. Eu vinha de busão, gastava R$30, ganhava 50. Então tipo, voltava com saldo de 20 para casa, já era positivo, fora a experiência que eu já estava ganhando. Então de 2006 até 2010 eu tinha essa relação já na noite, assim. Mas ainda eu via que o tipo de música que eu fazia, ele tinha um público limitado, um espaço limitado. Muitas vezes, quando eu tocava no Aquáticos, por exemplo, eu ficava tocando no barzinho lá na frente, e no fundo, onde era já uma balada, onde tem um suporte para um show com mais equipamentos e tudo mais, sempre era o sertanejo, ou o pagode, ou outros ritmos que não ao tipo de música que eu já me atentava a fazer, que eu procurava fazer, né, com essas influências da música brasileira e tal. E então quando eu me mudei para cá, havia poucos espaços onde eu podia fazer minha música, e esses poucos espaços a gente estava começando a explorar, a pensar, e alguns deles mantiveram diálogos comigo e com as pessoas com quem eu me envolvi e trabalho até hoje e tal, e outras casas contratavam esporadicamente e continuavam com o outro público que ela já vinha trabalhando desde então, assim. Eu via que naquele momento, talvez, eu não sei se por meu círculo de convivência ser restrito, eu não enxergava ainda muitas atividades coletivas, muitas coisas gratuitas, eu não sabia sobre essa programação, e eu não sei se a cidade ofertava isso ou não, porque eu estava distante ainda desse cenário. Mas eu não chegava até a mim, então para mim isso não acontecia naquela cidade que eu enxerguei. Então, assim,
eu tive um contato com o Tribus, em primeiro lugar, assim, porque tinha uns veteranos do curso de publicidade que tocavam lá. Tinha uma banda que chamava Eco Estático, que grandes amigos conheci que tocavam nessa banda. E foi as primeiras vezes que eu comecei a ir para os lugares onde tinha música alternativa, onde eu me identificava mais. E quando você percebeu assim que você deveria investir mesmo na sua carreira, na sua linha musical, no seu estilo, e aí que você largou definitivamente só voz e violão e tentou montar um projeto seu? Sim. Bom, isso aconteceu... É uma história muito interessante, assim, porque tudo tem uma ligação. Eu gosto muito dessa ligação que tem na minha linha do tempo, assim, da minha história enquanto músico. Porque em 2006 eu me lembro de compor uma música que chama Mesmo Longe. Eu gravei essa música e coloquei ela na internet. E a partir dessa gravação pirata, assim, feita na minha casa, eu comecei a ter muitos feedbacks de pessoas que ouviam aquilo e gostavam daquilo. E eu comecei a conhecer pessoas por causa daquilo, que me trouxeram aqui para Maringá, que eu fui uma vez visitar uma galera no curso de publicidade que me fez querer fazer esse curso. E essas pessoas, um dia eu cheguei ali na Unicesumar, numa sala, e fui tocar uma música minha, ao convite de uma galera de uma turma, e todo mundo cantava a minha música. E aquilo, eu fiquei muito surpreso com aquilo. Isso foi uma das principais coisas que me fizeram cada vez mais acreditar que aquilo ali tinha potencial, que eu tinha capacidade de tocar as pessoas, e que existia já um mercado que eu podia visualizar, que tinha, lá em També, por exemplo, tinha festa, tinha um cara de Apucarana que era o Dino Baciotti, que ele fazia acústicos, e ele recebia, meus amigos que faziam a festa pagavam R$700 de cachê para ele, em 2008, o cara ia lá tocar um violão e voz. Então eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia, muito além de um hobby, poderia ser meu emprego, meu trabalho, poderia tirar meu sustento daquela coisa que me dava prazer, né? Então, acho que sair do escritório foi o primeiro movimento de falar assim, não, eu vou realmente investir nisso. Isso foi em 2006. E depois, quando eu saí, eu estava aqui estudando e fazendo e trabalhando na agência de publicidade. Em um ano que eu trabalhei na agência e estudei, eu não compus uma música. E aí, isso me causou uma angústia muito forte, assim, de, poxa, eu estou conseguindo me desenvolver por um outro lado, mas o que mais é importante para mim, que é a minha música, está ficando em segundo plano para mim. Então, foi ali que eu resolvi romper com essa coisa da agência e voltar a uns estudos para comunicação, na universidade pública, que também já tinha uma coisa menos mercadológica, mais antropológica da coisa da comunicação, o que me fez também trazer esse olhar mais antropológico para a questão da cultura e para a questão da música e do que eu faço e do meu papel como agente cultural e agente social. Então, esse rompimento na agência vem justamente por eu me reconhecer num momento onde a minha criatividade estava estancada por um ambiente de trabalho que exigia outras coisas de mim. Visava só o mercado. Exatamente. E além do ambiente de trabalho, a faculdade também me cobrava, né? Então eu tinha que dar conta dessas demandas, o que eu comecei a não dedicar tempo e atenção ao meu ócio criativo, ou aos momentos de produzir música. Rafa, eu acho que a primeira memória que eu tenho de você é um evento que nós participamos em 2011 no TUM, se eu não me engano, lá no Teatro Universitário. Sim. Estava acontecendo alguma coisa e a gente levou alguém para falar sobre cooperativas ou associações e tal. Eu me lembro que você falou alguma coisa, olha, eu estou querendo me envolver mais nos processos de políticas públicas. Sim. Qual foi essa sua entrada, né, nas discussões de políticas públicas aplicadas à cultura aqui na cidade? Foi naquele momento? Você já estava começando a se preocupar? Queria se envolver? Como é que foi? Sim. Bom, na universidade, a gente, no primeiro ano, eu tinha uma matéria de política. E aí a gente começou a estudar algumas coisas sobre Foucault, sobre como se organizava o poder, as relações de poder se davam na nossa sociedade. E paralelo a esses temas que eu já estava ali tendo contato e conversando na universidade, houve uma reunião da CNIC aqui na cidade, que foi promovida pelo Instituto Memória e Vida. Eu não me lembro se o Instituto Cultural apoiava na época. Acho que já apoiava na época. E nessa ocasião da CNIC, que foi a primeira reunião que eles fizeram fora de um grande centro, e foi feita aqui em Maringá, eu tive a oportunidade de conversar com o Hamilton Godoy, que é um maestro lá de São Paulo, e ele me disse dessa necessidade que havia de agrupar pessoas, que a gente lutasse por objetivos comuns para que a nossa classe tivesse uma representatividade mais efetiva na política pública que acontecia na cidade e também que de uma forma privada a gente pudesse melhorar esse mercado para que as coisas fossem mais profissionais aqui na nossa cena cultural.
E a partir daí, então, de uma conversa que eu tive com ele, eu fiquei muito empolgado com tudo isso. Eu tava, poxa, tinha 21 anos, estava na faculdade, com um monte de coisa, descobrindo um monte de coisa. Então eu criei um grupo na internet e comecei a fomentar a criação de uma associação cultural. E aí eu entrei em contato novamente com o Amilson, ele se dispôs a vir até aqui, em Maringá, e ele veio numa assembleia que a gente fez lá no TUM, e nessa assembleia tinha cerca de 60 pessoas, a gente começou a discutir a criação dessa associação. Então a gente começou a fazer várias reuniões, fizemos um estatuto, começamos a discutir tudo isso, e nesse meio do caminho, o pessoal do Instituto Memória e Vida, que foi quem já tinha dado esse impulso inicial, começou a participar dessas discussões, e a gente percebeu que os anseios das pessoas que estavam discutindo aquilo, elas talvez não eram muito parecidas com os anseios de uma cooperativa ou de uma associação. E eles sugeriram então que a gente começasse a pensar numa cooperativa, porque ela é uma empresa coletiva, ela pode ter fins lucrativos, diferente de uma associação. Então, a partir daí, a gente começou essa discussão de uma cooperativa que está sendo implementada até hoje. A gente está num processo de implementação dessa cooperativa. Na verdade, já temos CNPJ, temos... Quer dizer, uma ideia que nasceu lá em 2012. 11 para 12, exatamente. E agora está se concretizando na Macuco, né? Exatamente, está se concretizando na Macuco agora, que a gente acabou de aprovar um projeto na Lei Rouanet e estamos em vias de captação dos recursos aí desse projeto. Então começou lá em 2011 esse meu interesse. E a partir daí, então, eu comecei a participar de conferência de cultura, eu fui me entender um pouco mais sobre o que era o Conselho de Cultura, e eu comecei a perceber como que, junto com aquele arcabouço que eu tinha já da universidade, e dentro dessas relações, como a gente tinha uma participação popular muito pequena nesses processos de decisão, né, de governança. E quando a gente pensa em uma política pública, é de extrema importância que a comunidade esteja ativamente integrada nessa discussão, nesse debate, porque justamente os problemas quem sofre é essa ponta, que é a comunidade, que é a população. Então, se existem núcleos, grupos do governo que discutam isso em portas fechadas, eles não vão estar atentos a essas demandas reais, claro, né, da sociedade. E aí, então, eu comecei a cada vez mais me aprofundar e participar. E logo em 2013 a gente participou da conferência estadual, federal, tivemos uma participação bastante interessante. E Rafa, como é que você vê hoje, quer dizer, você entrou efetivamente 12 para 13 nessa discussão de 11 para 12 de políticas públicas aplicadas à cultura, e hoje, olhando para Maringá, esse período que você está na cidade, desde 2009, 2010, como é que você vê a cidade no aspecto das políticas públicas? Primeiro sobre políticas públicas, depois a gente entra no campo do mercado, mas sobre as políticas públicas da cultura. Bom, eu me lembro que quando eu comecei a me dar conta disso, em 2012, teve uma edição do Prêmio Aniceto Mates. Eu não sei se foi a primeira ou a segunda essa. Uma das primeiras. Uma das primeiras, né? Ali em 2012, que eu me lembro até que teve um grupo daqui, o Anônimos Aduzidos, produziu um álbum a partir desse edital. Até esse momento eu não sabia, eu não fiquei sabendo que ele foi aberto, esse edital e tudo mais. E a partir daí eu descobri que existia um processo ali de financiamento local e público para a cultura, a partir desse prêmio. Aí, no próximo edital, eu já me organizei, me atentei a esse processo e consegui aprovar um projeto para gravação, produção de um álbum, né, que a gente está trabalhando já o lançamento desse álbum há algum tempo. E agora, na última edição, eu fiz parte como conselheiro, né? No conselho a gente teve um processo de conversa com a prefeitura junto ao GT de trabalho, na verdade, ao grupo de trabalho que foi criado numa assembleia pública que já aconteceu na Câmara. E esse grupo de trabalho, então, junto ao conselho, a gente fez essa negociação com a Câmara para aumentar o valor. Então, a gente sai em 2012, de um edital que você lembra o orçamento? 600 mil reais. De 600 mil reais. A gente vem para 2017 para um edital que já está no valor de 2 milhões de reais. Então, acho que é um avanço bem considerável nesse sentido. No que eu acompanhei nesse debate dos últimos tempos, era muito notável um processo de balcão realmente na Secretaria de Cultura, onde os projetos chegavam lá e os gestores decidiam como gerir esse projeto, e não se pensava muito na construção de uma política cultural que fosse realmente mais como um sistema, né? Que eu acho que daí isso é esse diálogo que vem desde a conferência que a gente participou em 2013, da implementação do Sistema Nacional de Cultura, né? E que é uma
uma ação em cooperação entre os entes federados, né? Tanto a federação, os estados e os municípios. E a gente precisa passar por esse processo de implementação dessas políticas a partir do que já tem sido discutido nesse sistema. Eu acredito que da última gestão do Conselho de Cultura, né, para esse avanço é notável nesse processo, né, onde hoje a gente já tem aprovado no Conselho a minuta da lei do sistema, né, que isso não existia. A gente já tem acordado entre o Conselho e CEMUC uma redução nos projetos que são executados pela CEMUC, porque a gente entende... De contratação direta, exatamente, né? porque a gente entende que não é papel da CEMUC executar os projetos, mas sim garantir uma política para que a própria sociedade possa executar esses projetos. Né, porque a gente tem que pensar que um lado é uma política de mercado, para a gente fazer com que um determinado nicho de mercado se desenvolva, e por outro lado é uma política também de direito social, de acesso à cultura, de preservação dos nossos bens, principalmente imateriais, que eu acho que isso é uma coisa ainda que a gente não se atenta tanto, mas que daqui para frente a gente já tem uma consciência muito profunda, pelo menos eu já tenho isso a partir do que eu venho estudado, de que esses ativos intangíveis, eles são a nossa maior riqueza para a gente sair dessa crise, dessa transição econômica que a gente está vivendo. Que eu acho que a gente vive realmente esse modelo do paradigma da produção baseada em recursos finitos, materiais, para um modelo de produção baseado em recursos infinitos e materiais e tangíveis, que é justamente esse nosso arcabouço cultural, a nossa música, a nossa cultura, nossos costumes. E tanto é que a tendência agora é o consumo da experiência, com não certeza. mais de bens físicos, materiais. Com certeza. Eu acho que a gente tem que partir para o uso. Acho que os bens físicos eles têm que estar disponíveis para uso. A gente não precisa ter necessidade da posse dos bens. Claro. Então, por exemplo, o Uber, são serviços já de compartilhamento de coisas, por exemplo, de carro. Eu sei que já em São Paulo tem condomínios que o condomínio tem carros. E aí as pessoas que moram no condomínio se organizam para ir ao trabalho com esses carros que são do condomínio. Então, ninguém precisa pagar um imposto, pagar seguro do carro, sabe? Isso é tudo compartilhado entre as pessoas que têm acesso a esse bem. Então, acho que a gente precisa pensar nessa mudança, nessa estratégia de mudança dessas indústrias, da indústria do tangível para o intangível. E como é que a gente faz uma ação para ter mais espaços nas casas noturnas para as músicas independentes, para as produções independentes, né? Maringá é uma cidade que desde sempre ela tem uma produção musical muito efervescente, muito representativa, mas alguns segmentos acabam ganhando mais espaço do que outros, como por exemplo o sertanejo, né? E não quero entrar no mérito se é bom ou não, eu só quero entrar no mérito que a gente tem que ter mais opções para as pessoas escolherem o que elas querem ouvir, não aquilo que é imposto pela massa, né? E a dificuldade que a gente tem é que, se numa via as políticas públicas estão fomentando, como a Aniceto Matti, você comentou, produções independentes no campo da música, na outra, o mercado não está dialogando com isso. Algumas casas da cidade não abrem espaço para as produções independentes. Como é que você enxerga isso, Rafa, em Maringá? Sim, eu enxergo isso como um problema realmente, mas eu entendo o posicionamento das casas também, porque eu acho que existe uma falha no processo de formação de público para consumir esse tipo de produto local, feito aqui, e do qual as pessoas ainda não têm acesso. Então, eu acho que para o que a gente faz, para esse mercado que já está colocado aí, né, do bar, que ele tem um monte de coisa para se sustentar, né, como ter alvarás específicos, ter que ter uma adequação acústica, um monte de situação burocrática que o bar acaba enfrentando, pelo lucro que ele consegue fazer quando contrata um artista local, um artista independente de um outro lugar que não tem um público formado aqui ainda, é um risco muito grande para esse empresário. Então, eu acho que no caso da política pública, a gente tem fomento para projetos, para produção de álbuns, para execução, por exemplo, de shows em espaços abertos e tudo mais. Mas eu acho que ainda falta a gente pensar espaços onde a gente mude essa experiência do consumo da arte. Porque nesses espaços comuns, acho que está muito mais ligado a galera que ir lá beber, porque é o que o bar... Acho que a primeira função do bar é vender bebida, né? Então, isso está muito ligado com o lucro. Então, por exemplo, tem público, tem o caso tem uma banda aqui que é uma coisa muito específica e esse público específico não bebe,
muito. A galera vai e bebe água no bar. Aí o cara fala, pô, eu não vou fechar com vocês porque eu não vendo, eu não ganho. Né? Então, é uma relação de mercado normal. Exatamente. Então, assim, a gente não pode ficar atacando um profissional que ele também lida com diversos empecilhos burocráticos para fazer com que a atividade dele seja rentável. Mas eu acho que a gente precisa começar a abrir outros espaços. Né, espaços que talvez tenham uma gestão coletiva, espaços em parceria com o público-privado para a gente diminuir esses custos, para a gente conseguir também trabalhar com uma margem de preços menores do que um bar costuma trabalhar para garantir, promover a acessibilidade da comunidade. Também pensar em trabalhar outros horários, né, ligados a outras atividades, para que a gente consiga também abrir outros nichos de mercado. Ocupar mais espaços públicos também, as praças. Com certeza, achar uma maneira de viabilizar todos esses tipos de ocupação, para que, a partir disso, a gente primeiro dê esse acesso, para que no imaginário das pessoas eles entendam que isso é uma coisa legal, que eles tenham interesse sobre aquilo, para que daí, com o tempo, eles passem a consumir isso numa maneira mais mercadológica, como os bares querem, né, de levar público, levar gente para ir lá ver um show e tudo mais. Então é um processo que todo mundo precisa colaborar para que a gente construa esse público consumidor, né, esse super nicho, que eu acho que essa é a palavra, que vai consumir um estilo de música que está fora do mainstream. Né? E aí também existem outras diversas políticas em comunicação, né, para a gente dar autonomia de comunicação para o produtor, para a gente buscar outras formas de potencializar a distribuição da nossa arte. Né? Então, por exemplo, hoje essa é uma discussão que eu tenho com alguns amigos, que a gente está propondo a criação de um núcleo de música dentro da cooperativa, da Macuco, para que esse núcleo preste serviços específicos. Né? Então, a gente está estudando muito isso. Que serviço que eu necessito? Né? Então, a gente está usando o meu trio como um case para pensar, pô, a gente precisa ter expressividade online, a gente precisa formar público, eu preciso investir em publicidade. Um diretor de luz, de iluminação, para trabalhar com você, acompanhar a turnê. Exatamente, são diversas coisas que envolvem uma cadeia produtiva que é grande e que muitas vezes aqui ainda, por a gente viver, né, num processo talvez não tão profissional, porque quando eu fecho um contrato com uma casa é no fio do bigode, né, como se diz. As casas acham estranho se eu mando um contrato. Fala, pô, mas você não confia em mim? Não, pô, eu confio em você, mas... Eu quero me profissionalizar. Exato, eu quero me profissionalizar, porque se eu vou trabalhar com o SESC, por exemplo, com uma outra instituição, esse nível de profissionalização é necessário. Então a gente acaba ficando acomodado aqui, né, com o que a gente tem, com o mundo que a gente tem, que não é tão profissional e a gente não precisa recolher tanto imposto. É claro, é mais cômodo pra gente, tem menos burocracia, porém chega um teto ali que a gente não consegue passar disso. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que fazem muitas bandas acabarem, justamente por elas chegarem num teto onde elas ainda não conseguem mais expandir o que elas produzem, porque não tem essa noção de que é uma empresa, de que o que a gente faz é um negócio. Claro que, acima de tudo, a arte ela tem um papel, né, que não só não mercadológico, né? Acho que essa não é a premissa. Só que eu não acho que é um crime eu querer viver de uma coisa qual eu amo fazer e da qual me dá prazer. E eu vejo como um processo mesmo de quebra com um monte de coisa de um sistema que a gente consegue enxergar que é obsoleto, que está desmoronando. A cada dia que passa a gente vê um monte de coisa absurda acontecendo, e a gente precisa repensar essas coisas. Né? Então, por exemplo, o conceito de propriedade privada, acho que é um conceito que ainda a gente precisa começar a repensar mais isso, justamente por essa coisa que eu estava falando do uso, né, da gente ter a possibilidade do uso, de primar o uso e não a posse, né, que tipo, o planeta é de todo ser humano, sabe? Deus não vem e falou assim, não, isso aqui é desse cara. Quem faz isso é o Estado, e a partir das pessoas. Né? Então, isso para mim, eu poder ter uma indústria, no meu caso, que o meu ativo principal, o que eu exploro, o meu ouro, é a minha capacidade intelectual, o meu pensamento, a minha criatividade, eu quebro com essa coisa do terreno, de eu precisar ter uma terra para eu produzir um produto, para eu vender. Eu posso produzir meu produto a partir da minha criatividade. Não há fronteiras. Não há fronteiras, exatamente. Então eu não estou limitado a esse pedaço de terra, a essa mina de ouro que está aqui, e a hora que ela acabar, isso vai acabar. Não, quando eu estou trabalhando no campo das ideias, 1 mais 1 não são 2, porque
elas se multiplicam exponencialmente com o uso. Se eu pego a minha ideia e somo com a sua ideia, a gente vai ter uma terceira ideia que pode resultar em mais diversas outras ideias. Esse eu acho que é o principal papel da gente discutir cada vez mais as políticas públicas aplicadas à cultura, às artes, trazer mais pessoas para o debate, tentar neutralizar um pouco o pensamento individual. A gente entende que o artista ele precisa muitas vezes ser individualista, dependendo do produto que ele está produzindo, mas ele tem que compartilhar esse seu conhecimento. Porque até para esse produto dele ser rentável, ele tem que fazer parte de um processo. Né? E esse processo, ele não pode ser feito por uma pessoa só, porque ele exige desde alguém que saiba de contabilidade, de direito, até alguém que saiba de arte. Mas mesmo que ele consiga sobreviver fora do meio, ele tem que compartilhar essa experiência. Com certeza. Ele tem esse dever de compartilhar, porque ele está num mercado, como você disse, que ele não é um mercado comum, que ele não é um mercado tradicional, ele é um mercado da nova tendência de futuro, de economia criativa, de economia compartilhada, de economia de consumo de experiências. Então as pessoas não podem se fechar. Nós ainda vemos em Maringá alguns artistas que eu estou ganhando, eu quero que o resto que se vire, mas não podemos ser dessa forma. Então esse seu pensamento eu acho que está bem de acordo com o que Maringá está começando a pensar, sobretudo os artistas estão se envolvendo. Com certeza. Rafa, para encerrar, o que é arte para Rafael Moraes, o músico que chegou aqui em 2006 com uma dupla sertaneja e agora já está alçando outros voos? Bom, essa é uma definição complexa. Pessoalmente, é a maneira que eu achei de me comunicar com o mundo, assim, de deixar claro as coisas que estavam enterradas aqui dentro, assim. Acho que essa é a maneira que eu acho que eu enxergo. Eu uso a minha arte para me expressar. E eu acho que ela tem um papel de... É uma palavra que eu vejo sempre você usando, de provocar, né? Eu acho que ela deve provocar, de qualquer maneira que seja, né? Não importa como seja essa provocação, acho que esse é um dos grandes fundamentos para mim, assim, algo que provoque e que seja primordialmente a expressão verdadeira de um ser, de alguém que sentiu, passou por alguma experiência e resolveu representar aquilo de alguma maneira. Legal, Rafa. Obrigado por esse Eu que bate-papo. agradeço. Certamente a gente vai voltar a conversar mais. Esse é só o início do diálogo. Conta com a gente. Obrigado. Valeu, Miguel. No programa de hoje nós conversamos com Rafael Moraes, músico e produtor cultural. Um abraço e até a próxima.